espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso de máquinas térmicas. Bem, vamos começar nossa aula, pessoal. Hoje iremos fazer aí uma introdução à termodinâmica clássica, tá? Precisamos então definir o que é termodinâmica em primeiro lugar. Termodinâmica é a junção de duas palavras, thermi, que significa calor, e dinamis, que significa movimento ou força. Portanto, é a ciência que trata do calor e do trabalho. E como essas duas características ou propriedades se relacionam. Precisamos conhecer algumas definições importantes. Uma dessas definições é o peso específico, que nada mais é que o peso da substância dividida pelo volume da mesma. Lembre-se que peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Essa propriedade ela pode variar com a temperatura e aqui existe uma relação entre as unidades de medida dessa propriedade. Outra propriedade importante que vamos falar até o final do curso é o famoso volume específico, que nada mais é do que o volume ocupado por 1 kg de uma determinada substância. Matematicamente, ela é dada por esta equação aqui, ó. Volume específico é o volume da substância dividido pela massa, ou seja, sua unidade no SI é metro cúbico por quilograma. Ele varia, assim como o peso específico, de acordo com a temperatura, como podemos observar aqui. Ó. Podem sofrer uma variação aí muito grande, ó, em relação à temperatura 28 graus Celsius. Esse é o volume específico. A 100 graus Celsius, observe só como o volume específico aumentou. Precisamos conhecer também o que é massa específica, que nada mais é do que a massa por unidade de volume. Tá aqui a expressão matemática que representa a massa específica, ela é a massa dividida pelo volume. Observe que essa característica é o inverso do volume específico, tá? Portanto, a sua unidade de medida é quilograma por metro cúbico. Vale salientar que massa específica e densidade são diferentes, tá? A densidade é a massa por unidade de volume. Mas qual é a diferença entre as duas, né? É que aqui, ó, o volume ele é maciço, ou seja, ocupado por todo o material. Aqui, esse volume a gente considera, mesmo que ele não tenha massa, ou seja, preenchido por massa. Um exemplo aí ó, é uma esfera oca de ferro, tem uma massa de 760 gramas e volume de 760 centímetros. O volume da região oca é de 660 centímetros. Isso é um exemplo clássico, tá? Imagine aí uma esfera oca, né? Ou seja, tem um espaço vazio no interior. Imagine um abacate que você abre, retira o caroço e fecha novamente. Então você ficou um espaço vazio no interior dessa fruta, tá? É idêntico a esse exemplo. Então, determinada densidade é a massa específica. Então, a densidade é a massa sobre o volume da esfera. Ela pega todo o volume da esfera, observe. Mesmo considerando que no interior do material não tem matéria, tá? Existe um espaço vazio lá. A massa específica, observem, é a massa dividida pelo volume, só que o que acontece? O volume eu considero apenas o volume que é ocupado pela massa do material. Estou subtraindo o volume total menos aquele volume que é relativo ao espaço vazio dentro da esfera. Tá? Vale salientar que para líquidos não há distinção entre densidade e massa específica, porque líquidos ocupam o espaço, né, do recipiente que o contém. Vamos falar de outra definição bastante importante, que é a definição de pressão. Pressão para a gente vai ser força por unidade de área. Como força é dada em Newton e a área em metro quadrado no SI, a nossa unidade de medida para pressão vai ser o Newton por metro quadrado, ou o que chamaremos de Pascal. O que seria então a pressão atmosférica? Basicamente, é o peso do ar que nós suportamos nos nossos ombros, ou seja, distribuído na área do nosso corpo. Observe que a quantidade de ar que está acima da gente, ela depende do lugar de onde a gente estiver. Tá? Se a gente estiver num lugar mais alto, tem menos massa sobre nossos ombros. Se a gente estiver num lugar mais baixo, tem mais massa sobre nossos ombros. Consequentemente, existe uma variação da pressão atmosférica ali, tá? Ao nível do mar, podemos afirmar que a pressão atmosférica vale 1 atm ou qualquer um desses valores aqui, ó. No SI vale 101,325 kPa. A gente pode utilizar unidades de medidas diferentes, tá? O PSI é muito utilizado porque existem diversos equipamentos que medem pressão ou manômetros que são fabricados
utilizando normas internacionais e às vezes existe a medição nela feita em PSI. Pois bem, é importante a gente conhecer quais os tipos ou classificação de pressão que a gente tem, tá? A pressão manométrica é a pressão medida adotando como referência, o referencial é a pressão atmosférica, tá? Ela é chamada também de pressão relativa ou pressão efetiva, como queira, tá? Como é que mede essa pressão? Através de equipamentos chamados manômetros, tá? Essa pressão ela pode ser positiva ou negativa. Positiva se for acima da pressão atmosférica, negativa se estiver abaixo da pressão atmosférica. A pressão negativa a gente chama de pressão de vácuo, tá? Ou seja, a pressão manométrica pode assumir valores positivos, negativos e nulos. Portanto, se a pressão manométrica for maior que a atmosférica, a pressão manométrica é maior que zero. Se a pressão for menor que a atmosférica, a pressão manométrica é menor que zero. E se a pressão for igual à atmosférica, a pressão é zero, tá? Aí eu mostro para vocês um manômetro chamado manômetro de Bourdon. O que seria então a pressão absoluta? Como o próprio nome já diz, essa pressão ela nunca pode ser negativa. Seu valor mínimo é zero, por se tratar de uma característica absoluta. Como calculamos ela? Basta que somemos, né, a pressão manométrica à pressão atmosférica, tá? Observe que dessa expressão eu posso isolar a pressão manométrica para calcular quando for conveniente. Uma observação muito importante, atenção pessoal, sempre em nossos cálculos termodinâmicos nós vamos considerar as propriedades absolutas, tá? Observemos essa figura, pessoal. Nessa figura a gente tem linhas, tá? Essa linha inferior representa o zero da pressão absoluta. Essa linha representa a pressão atmosférica. Essa linha aqui uma pressão qualquer acima da atmosférica. E essa linha aqui uma pressão qualquer abaixo da atmosférica. Como é realizada a medida, então? Observe que a pressão absoluta nessa primeira linha aqui, tá? Ela vale 151 kPa. Como é feito esse cálculo, né? Bem, eu vou somar a pressão atmosférica mais a pressão que a gente chama de pressão manométrica, que tem como referência aqui, ó, a pressão atmosférica, tá? Para termos então o valor da pressão absoluta. A pressão absoluta nesse caso vale 151. Se eu quisesse calcular então a pressão manométrica, basta fazer o seguinte, basta pegar a pressão absoluta, tá? E subtrair da atmosférica. Ou seja, 151 menos 101, a gente vai ter uma pressão manométrica de 50 kPa. Para o próximo ponto ali, por exemplo, se quiséssemos saber a pressão relativa ou manométrica desse ponto aqui, representado por essa linha, como é que a gente faria? Mesma forma, a pressão nesse ponto absoluta vale 51 e a pressão manométrica ela é tomada a partir desse ponto de referência. Podemos calcular então utilizando a seguinte expressão, que a pressão manométrica, nesse caso vai ser a pressão absoluta, ó, que vale nesse caso 51, essa é a minha referência para a escala absoluta de pressão, né? Menos a atmosférica, que a gente sabe que vale 101. Ó. Observe que deu um valor negativo de pressão, o que já era esperado, pois essa linha é uma linha representada abaixo da pressão atmosférica. Num ponto aqui, sobre essa linha, né, a pressão absoluta ela vale zero. Quanto seria então a pressão manométrica, tá? Seria absoluta menos atmosférica. Absoluta naquele caso vale zero e a atmosférica a gente conhece como 101 kPa, então vai ser menos 101 kPa, tá? Esse seria o vácuo total. Ao estudar a pressão, precisamos aí conhecer um teorema muito importante, conhecido por Teorema de Stevens. Basicamente, o teorema diz o seguinte, que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre a profundidade dos pontos. Matematicamente é isso, né? Esse ΔP representa a diferença de pressão. Ela depende, observe, da massa específica do fluido, depende da aceleração da gravidade local e da diferença de cota entre as duas alturas, tá? Portanto, através desta equação, podemos calcular a diferença de pressão entre dois pontos num fluido, tá? Representados aqui, nesse caso, nessa figura,
por esse ponto e esse ponto aqui. Lembrando que a aceleração da gravidade pode ser aproximadamente 9,81 metros por segundo quadrado, tá? Bem, vamos a algumas definições termodinâmicas bem importantes, tá? Como iremos estudar sistemas termodinâmicos, precisamos definir ou conhecer a definição de sistema, tá? Então, sistema é definido como uma quantidade de matéria de massa e densidade fixas, sobre a qual nossa atenção é dirigida. É basicamente uma quantidade de massa constante, portanto não varia, que a gente vai isolar e vai estudar, tá? O sistema ele tem fronteira, que é essa superfície aqui, que ela pode ser real ou imaginária. Na figura ela é mostrada aqui, ó, representada por essa linha tracejada, é o que delimita a quantidade de massa a ser estudada, tá? É ela que separa o sistema da vizinhança, tá? O meio ou vizinhança é tudo que está fora do sistema, certo? A gente diz que um sistema é isolado quando energia, ou seja, calor e trabalho não cruzam a fronteira do sistema, tá? Calor nem entra nem sai, trabalho nem entra nem sai, a gente diz que o sistema é isolado. Precisamos agora definir volume de controle. Vamos estudar muito isso, tá? Ele é conhecido também como sistema aberto. Então, aqui a gente tem uma região do espaço, certo? Representado por essa linha aqui, ó, tracejada, certo? Da qual ocorre fluxo de massa. Veja a diferença para aquele sistemazinho fechado, né? Qual é a principal diferença? É que num sistema a massa é fixa. Num volume de controle existe um fluxo de massa. E aqui no exemplo da figura, ó, aqui a gente criou uma superfície de controle, tá? Que é equivalente à fronteira do sistema, certo? Observe que a gente isolou, nesse caso, esse componente mecânico, que é o compressor. Observe que existe uma tubulação para a entrada de ar a ser comprimido e uma tubulação para a saída de ar, que vai estar comprimida e, consequentemente, uma pressão maior do que a que ele entrou. Um compressor funciona assim, basicamente, né? Ele succiona ar a uma pressão baixa e descarrega ar a uma pressão elevada, tá? Observe que massa está cruzando o que a gente chama de superfície de controle, certo? Essa superfície ela pode ser real ou imaginária e ele separa o volume de controle de tudo que é externo, do meio ou que a gente chama também de vizinhança, certo? É importantíssimo entendermos isso. Por quê? Sistema é quando a massa ela é fixa. A massa não muda, tá, pessoal? Quando a gente tem volume de controle, a gente tem um fluxo de massa. Isso é muito importante no estudo de equipamentos quando ele está em pleno funcionamento, tá? Então vamos fazer um resumo, né? Um sistema ele pode ser fechado ou pode ser aberto. No sistema fechado a massa é fixa, enquanto no sistema aberto você tem uma região do espaço que você toma como estudo, mas existe um fluxo ou uma passagem de massa por ele, tá? Nos dois existe uma fronteira real ou imaginária, que ela pode ser fixa ou móvel, ou seja, aquela fronteira ela pode ter mesmas dimensões ou pode estar variando. Por exemplo, numa expansão de massa ou numa contração de massa. A gente chama no sistema fechado essa região de fronteira e no sistema aberto a gente chama de superfície de controle, tá? E tudo que está fora da superfície de controle ou da fronteira é que a gente chama de vizinhança. Bem, o que é uma propriedade, já que a gente vai estudar muito isso, né? É uma característica macroscópica que a gente vê de longe, global, certo? De um sistema. Por exemplo, massa, pressão, temperatura, energia, é o que a gente vai estudar. A propriedade, ela depende do estado do sistema. Ele independe do caminho que a gente vai definir como sendo processo pelo qual o sistema chegou ao estado considerado. Vamos definir então o que é estado, certo? É a condição de um sistema como descrito por suas propriedades, tá? Aqui vale salientar que é deveras importante você diferenciar estado de fase, tá? Fase é o que conhecemos como sólido, líquido, gasoso. E o que é estado, né? Um estado ele pode ter uma identidade conhecida, determinada por pressão e temperatura, por exemplo. Mas se a gente variar uma dessas propriedades, mesmo que essa variação seja pequena, né, a gente diz que a gente mudou o estado.
Por exemplo, a água está na fase líquida a 25 graus Celsius. Se eu aquecer a água até 26 graus Celsius, né, a água permanece na fase líquida, mas disse que o estado mudou de o estado 1 para o estado 2, porque apenas mudou uma de suas propriedades. Nesse caso, nesse exemplo, a temperatura. Então, quando se muda o estado, ou uma substância passa de um estado 1 para o estado 2, disse que a substância sofreu um processo. E esse processo ele tem um caminho. Os processos mais conhecidos que a gente vai começar a estudar são os processos isobárico, isotérmico e isocórico, tá? Isobárico, a pressão constante. Isotérmico, processo a temperatura constante. Isocórico ou isovolumétrico, processo a volume constante. Observe que num caminho, tá? Quando uma substância percorre um caminho através de um processo, existe aqui, ó, infinitos estados, tá? Podemos definir caminho aí como uma série de estados que o sistema passa durante um processo. Então, para passar uma substância do estado 1 para o estado 2, ela na verdade, ela está mudando constantemente de estado. Vamos aprender quais as leis matemáticas que regem esses processos mais utilizados na termodinâmica. Os processos isobáricos são regidos pela lei de Charles. Num processo isobárico, ou seja, aqui representado nesse gráfico aqui, ó, ou um processo a pressão constante, o que acontece, tá? Volume e temperatura variam de forma linear. Essa é a equação que representa a variação de volume e temperatura quando se muda de um estado 1 para um estado 2, quando trata-se de um processo isobárico. Tentem fazer este exercício aqui. Não se esqueçam, não esquecendo de que as propriedades que você tem que jogar aqui ela tem que ser absoluta. Ou seja, a temperatura aqui ela precisa, é necessário que esteja em Kelvin, tá? Depois vocês conferem esse resultado, por favor. Os processos isotérmicos é regido pela lei de Boyle-Mariotte, certo, pessoal? Esse gráfico mostra que pressão e volume variam de forma inversamente proporcional. Matematicamente, esta é a equação aqui em vermelho, é a equação que rege o comportamento de pressão e volume, certo? Quando se há mudança de um estado 1 para o estado 2 num determinado processo, onde P1 e V1 são as características do estado 1, P2 e V2 no estado 2. Sempre reforçando, utilizar sempre pressões aqui, ó, absolutas, tá, pessoal? Substituam aí as características, tá? E confirmam, por favor, este resultado. Resolvam esse exercício, pessoal, e depois me confirmem este resultado aqui, tá? Os processos isocóricos são regidos pela lei de Gay-Lussac, tá, pessoal? Observando o gráfico aqui, o primeiro gráfico, observe que o volume ele é constante. Mas como acontece, então, a relação ou a mudança pressão-temperatura? Observe que essa mudança ocorre de forma linear, diretamente proporcional. Quanto a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Matematicamente, é esta expressão aqui, ó, que relaciona pressão e temperatura, ou seja, diretamente proporcional, tá? Para um estado 1 e aqui P2T2 para um estado 2, tá? Sempre salientando, pessoal, o mais importante de tudo isso para vocês não cometerem erros, né? Pressão e temperatura aqui ela tem que ser absoluta, ou seja, a pressão aqui, ó, se tiver sido dado manométrica, ou seja, relativa, podendo ser positiva ou negativa, não esqueçam de somar a pressão atmosférica para dar a pressão absoluta. E a temperatura aqui sempre a temperatura em Kelvin, que ela pode ser dada somando-se a pressão em graus Celsius mais 273,15, como a gente viu na aula anterior. Depois me confirmem esse resultado, tá? Bem, conhecendo a diferença entre estado e fase, conhecendo o processo, conhecendo o que é sistema e volume de controle, vamos ver o que é uma transformação cíclica, tá? Uma transformação cíclica ocorre quando o estado inicial do sistema coincide com o estado final. Em um diagrama de pressão por volume, a curva que representa essa transformação ela é fechada, tá? As transformações cíclicas são muito importantes, porque as máquinas térmicas que iremos estudar, ou seja, motor Otto, motor diesel, motor Stirling,
refrigeradores, termoelétricas, todas elas trabalham de forma cíclica, ou seja, sofrendo transformações cíclicas, tá? O gráfico a seguir, ele representa um ciclo termodinâmico, ou uma máquina térmica que desempenha um ciclo termodinâmico. Observe que é uma superfície fechada, tá? Então, num ciclo, ó, por exemplo, a substância sai do estado 1, vai para um estado B, percorrendo um determinado caminho, depois ele volta por outro caminho, tá? Até o estado A. Como o estado inicial coincidiu com o estado final, a gente diz que houve um ciclo. E nesse ciclo pode-se ter trabalho e calor. A gente vai estudar como calcular o trabalho e calor nesses ciclos. É importante salientar que o sentido aqui vai indicar se esse trabalho é positivo ou negativo. E, consequentemente, se essa máquina térmica é, por exemplo, um motor ou um refrigerador. Então, no sentido horário, a gente diz que o trabalho vai ser positivo, tá? Sentido horário, o trabalho vai ser positivo, portanto, vai se tratar de um motor. Se ocorrer no sentido anti-horário, que é o caso da figura aqui, ó, trata-se então de um refrigerador e o seu trabalho é negativo. Mais na frente a gente vai estudar os detalhes disso, tá, pessoal? Por enquanto, é bom você saber o seguinte, né? O objetivo de um motor é gerar trabalho, portanto, esse trabalho é positivo. O objetivo de um refrigerador é resfriar, e para isso ele gasta trabalho. Portanto, como a gente gasta energia, essa energia é negativa, tá? É isso, pessoal. Terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido toda essa teoria. Mas agora eu convido vocês a resolverem a lista de exercício e pôr em prática algumas das equações que estudamos, tá? Bons estudos!